Olá, pessoal, sejam todas, todos e todos bem-vindos a essa terceira aula do nosso curso de extensão em Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica. O meu nome é Caroline Lima e eu vou hoje, então, passar essa aula a respeito de fontes de dados científicos. Bom, só para situar onde a gente está conversando, né, eu trouxe aqui um exemplo, um diagrama do ciclo de vida dos dados. Esse ciclo de vida dos dados basicamente contém todas as fases por onde os dados de uma pesquisa vão transitar. Então a gente começa ali com o primeiro item, Research Question, né? Que é, na verdade, a questão de pesquisa, aquilo que vocês vão procurar os dados para poder responder essa problemática da pesquisa. No segundo momento, a gente tem ali a pesquisa de dados e reuso, a criação do plano de gestão de dados, conforme já foi conversado pela professora Paula, e a gente tem ali a criação das coleções. Essa criação de coleções, ela tem, na verdade, um subciclo ali, que é onde entra toda a parte de armazenamento de dados, descrição, criação de novas coleções e de análise. Daí esse ciclo prossegue, então, para a parte de arquivamento e publicação em repositórios digitais. Então, hoje, quando a gente vai falar de fontes para dados, a gente vai estar principalmente ali na segunda fase, né, do ciclo de vida dos dados, que é a pesquisa de dados e reuso, e também na parte de criação de coleções de dados, tá? Então, assim, só para a gente poder contextualizar um pouco, quando a gente está falando de fontes para dados, a gente está falando de fontes para informação. E as fontes de dados científicos, elas também são muito parecidas, elas utilizam os critérios muito parecidos com critérios de pertinência e de qualidade comuns a critérios de seleção de fontes de informação, que consideram aspectos como autoridade, cobertura, integridade, objetividade, precisão, acesso, completude, cobertura, singularidade, entre outros aspectos. Esses estão discutidos principalmente em disciplinas de fontes de informação e gestão de estoques informacionais dentro da graduação da biblioteconomia e gestão da informação. Então, assim, a gente não vai entrar especificamente dentro, né, de critérios de seleção de fontes de informação, só fiz um destaque ali, baseado na professora Simone Weissel, né, e na Tomael, mas, assim, o que diferencia fontes de informação científica para fontes de dados? A diferença baseia-se no fato de que a representação do dado por si só não é capaz de representar todos esses critérios, conforme os mencionados acima, de uma forma unificada. Então, assim, quando a gente tem, por exemplo, uma base de dados, a gente vai observar esses critérios. Quem é a autoridade? Quem é a entidade que está por trás? Qual que é o processo de entrada e permanência dos periódicos, né? Qual que é o período de cobertura? Quem são as autoridades, o comitê científico das revistas científicas que fazem, né, a aprovação e gestão desses periódicos? No dado científico, nas fontes de dados científicos de pesquisa, a gente tem essas qualidades também para observar. Por outro lado, a gente tem outros detalhes que eles estão mais relacionados ao próprio dado em si do que a estrutura de publicação desses dados. Não que a estrutura de publicação de dados não deva ser observada, deve-se sim, da mesma forma que uma base de dados, né? Mas a gente se atenta a pequenas particularidades que estão dentro dos conjuntos de dados, que são documentações adicionais utilizadas para informar sobre o contexto desses dados, indicações e ou restrições sobre o uso desses dados, ou seja, o produtor do dado científico, ele descreve ali para que ele recomenda a utilização daquele dado e para que ele não recomenda, né? Qual o escopo de área que ele pesquisou e está disponibilizando os dados que ele acredita que vai servir para os estudos, para o reuso, né? Ou uso secundário nesse caso, né? Bem como os termos de licenciamento, por exemplo, tá? Então, assim, conforme a tipologia de dados, de acordo com a fase da pesquisa, a gente tem três tipos, né, de dados. Então, são os dados brutos, o raw data, a gente tem os dados derivados, que a gente pode chamar também de secundários, e a gente tem os dados que são referenciais. Por dados referenciais, a gente tem aquelas coordenadas geográficas, a gente tem, por exemplo, assim, verbetes de dicionários, tá? Round data, né, dados brutos e derivados, eu vou explicar um pouco mais à frente. Então, assim, Round data ele pode ser também chamado como dados primários. E os dados primários são dados coletados em determinado momento da pesquisa, de uma pesquisa, num determinado contexto e num mesmo ambiente, sem que esse dado tenha passado por nenhum tipo de tratamento, processamento ou organização.
Ou seja, são os dados ali naquele momento em que eles são coletados, a partir dos diversos instrumentos, né, de coleta de dados ou de aferição. Então, por isso eles são chamados dados brutos, ainda não houve nenhuma manipulação com esses dados, tá? Os dados secundários ou derivados, então, eles são dados não próprios, provenientes de fonte externa. São dados que já passaram por algum processo de tratamento, de processamento, de organização, de limpeza e de análise. A gente tem como exemplo desses dados os dados semi-estruturados e dados estruturados também. Então, agora, como exemplo de dados primários, a gente apresenta aqui, esse é um monitor de aferição de sinais vitais. Então, a gente tem lá pulsação, frequência cardíaca, oxímetro, como que tá, né? Então, assim, o aparelho, quando os seus conectores, os seus sensores são colocados em uma pessoa, em um paciente, né? Esse instrumento ele vai medir puramente esses dados desses sinais vitais. Então, a partir disso, a gente vai ter ali no computador, no servidor, enfim, todos esses dados que foram extraídos do paciente. Ele ainda está puro, né, da maneira que ele foi extraído. Ele ainda não foi feito nenhum tipo de análise, nenhum tipo de combinação e nenhum outro tipo de inferência sobre eles. Aí a gente tem também um outro tipo de dado que é muito comum, né, para a gente, seja no ambiente acadêmico, ou seja na sociedade de modo geral, que são dados de entrevista. Então, essa imagem representa, né, um recenseador do censo, agora 2022, fazendo a entrevista, né, na casa de uma cidadã. Então, esses dados coletados em censo, nesse momento da coleta, também são dados brutos. Eles não são dados que foram manipulados ainda, né, para poder a gente ter depois um relatório e saber como que anda, né, a sociedade. Como exemplos de dados secundários, então, nós temos artigos científicos, relatórios, jornais, né? Ou seja, todos esses documentos, matérias jornalísticas, né? Todos esses dados que eles já sofreram uma análise e eles estão sendo apresentados de uma determinada forma. Ora, quando a gente está fazendo uma pesquisa científica e a gente utiliza os dados da nossa pesquisa, quando a gente vai apresentar, esses dados eles já estão organizados, já foram rotulados, já estão codificados, para aí sim a gente apresentar esses dados e fazer uma análise. Então, eles já são dados secundários, né? E ali um outro exemplo, é o relatório, né, de uma pesquisa, né, de comércio, né, extraído da biblioteca do IBGE, ou seja, foram dados que utilizaram, um relatório, que utilizaram dados de censos anteriores para poder fazer uma análise do cenário de comércio no Brasil. Tá? Então, esses são exemplos de dados primários e dados secundários. Com relação à tipologia de dados ainda, e conforme a sua natureza, os dados podem ser classificados como imagem, do tipo numérico, vídeo, áudio, texto e algoritmos, tá? E todos esses tipos diferentes de dados, eles podem ser encontrados em diversas fontes de dados, tá? Então, aqui a gente está destacando principalmente três fontes. A primeira fonte são os periódicos científicos, né? Alguns dos periódicos científicos já é um pouco mais comum no ambiente internacional, Estados Unidos, Europa. Aqui no Brasil também a gente já tem alguns exemplos, mas essa questão, né, no momento da submissão do relatório, do seu manuscrito a um periódico científico, ainda não é tão comum a disponibilização de dados científicos, né, que embasaram essas pesquisas. Mas através desses movimentos, das práticas de ciência aberta, de abertura de dados, né, inclusive de partes de avaliação aberta também, há todo assim, um fomento para que os periódicos, né, solicitem, né, aos seus autores que estão submetendo os manuscritos que também submetam os seus dados. Esses dados comprovam, afinal de contas, né, os resultados encontrados ou não durante as pesquisas. Então, a gente tem periódicos que já publicam, né, o relatório ali, o artigo, né, o paper, mas também já disponibiliza esses dados científicos, tá? Outro exemplo que a gente tem também de fontes de informação para dados, fontes de dados, perdão, né, são os periódicos de dados, também comumente chamados de data papers, né? Esses data papers, vou mostrar exemplos ali um pouco mais na frente, eles são periódicos específicos que contêm seções específicas para poder disponibilizar os dados.
ele não é um relatório como um artigo científico, né? Ele é um outro tipo de publicação científica que está ali descrevendo todos os dados e todos os seus processos. A gente tem também, o mais conhecido, que são os repositórios de dados, né? E dentro dos repositórios de dados, a gente tem 3 tipos de classificações básicas: os repositórios disciplinares, multidisciplinares e genéricos. Agora, como um exemplo de periódico científico que apresenta dados, também disponibiliza seus dados, a gente tem aqui a Scientific Data da Nature, né? Então, temos um exemplo ali de um artigo falando sobre terremotos no Nepal, e ali naquele menu esquerdo, naquele menu direito, perdão, ele tem ali, ó, Data Records. Então, ali ele já está apresenta, né, as partes, as subdivisões do artigo, mas ele também já apresenta ali do lado, né, os registros de dados disponibilizados, né, para os leitores verificarem esses dados. Então, ali eu fiz o destaque do DOI, né, esses dados possuem identificador persistente DOI no Scientific Data, né, e ali, ó, aquelas pastas são diretórios de dados, né. Então, ali a gente tem todos os datasets que são atrelados a essa publicação. Ali a gente tem, na parte direita, no canto inferior, a gente tem um botão também para download desses dados. Então, é possível fazer o download e o reaproveitamento desses dados. Falando um pouquinho mais dos data papers, então, ele é uma publicação científica cujo objetivo principal é descrever um conjunto de dados. Um data paper é estruturado por fatos sobre dados, não existindo hipóteses, análises, resultados ou conclusões, porque isso, aí sim, é a publicação, o artigo científico, né, o manuscrito. Como encontrado no artigo convencional. Eles são compostos por campos específicos de metadados que auxiliam na caracterização e ampliação da difusão dos dados. Então, a gente tem aí algumas vantagens, né? Segundo a Latin America Data. Maior visibilidade, né? A publicação de data papers, né? Tem como benefício a maior visibilidade dos dados, haja vista de que você vai estar disponibilizando seus dados para outras comunidades reutilizarem, reaproveitarem, fazerem novas incorporações, novas análises ou responderem outras perguntas a partir dos seus dados, na medida do que for possível e conveniente e pertinente. Torna esses dados mais confiáveis, por quê? Porque eles passaram por um processo de avaliação, né? Então, eles passaram por um crivo da comunidade científica. Ele tem uma conferência de crédito acadêmico, sim, a partir do momento que esse data paper que você publicou, ele está ali com a sua atribuição de autor, então ele confere, sim, autoria. E também, justamente por você disponibilizar os seus dados, através da publicação de um data paper, você está mais, vamos dizer assim, aberto, na verdade, a novas parcerias, né? A esse processo colaborativo da ciência, através do qual um grupo de pesquisa, um pesquisador de uma outra instituição, de um outro grupo, vai estar fazendo o reaproveitamento dos seus dados, entrando em contato com você, descobrindo, discutindo e descobrindo quais novas hipóteses ou novas respostas podem ser formuladas a partir da disponibilização dos seus dados. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma publicação desse periódico Latin America Data and Science, que comuniquei, né? Então, a gente tem ali a pequena informação, né, do título, de autoria, data de submissão e publicação. Temos ali o resumo, os autores, e daí tem um destaque ali lateral, né, da estruturação de teste, explicando como que foi estruturado o dataset, né, o conjunto de dados. E tem também ali o DOI, para poder baixar esses dados, né, brutos em sua máquina. Tá? Então, agora, a respeito dos repositórios de dados, né? Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre os multidisciplinares, que possuem dados provenientes de diversas áreas do conhecimento, os dados disciplinares, que são dados provenientes de áreas específicas, e os genéricos, que são repositórios abertos, contendo ou não dados científicos de diversas áreas do conhecimento também. Então, aqui como exemplos mais comuns de repositórios genéricos, a gente tem o Zenodo, o Figshare, o Mendeley Data e o GitHub. Essas são plataformas de repositórios que são comumente utilizados pela comunidade acadêmica, e comentei que ela é passível de ter dados científicos e não científicos, mas a maioria delas são de dados científicos por quê? Porque ainda não há uma grande oferta de repositórios de dados institucionais, né, para os pesquisadores submeterem seus dados.
Então, esses repositórios, eles possuem ótimas estruturas por meio do qual os pesquisadores podem fazer os depósitos dos seus dados, né? E incluir demais informações, como, por exemplo, fazer um link, né, para onde foi publicado o artigo científico que deu origem aos dados, ou então a minha tese. Então, o Zenodo e o Figshare são os mais comuns. A gente tem o Mendeley Data aí também como uma iniciativa forte. E a gente tem o GitHub, que também é bem famoso, né, na comunidade, principalmente de desenvolvedores, né, compartilhando não somente os dados científicos, mas também projetos, né, softwares e códigos como um todo. Como exemplo de repositórios multidisciplinares, então, destacamos aqui a Dríade, né, que é um repositório super conhecido também, que possui dados de diversas áreas do conhecimento. A partir de um determinado volume de dados, então, ele é pago, ele não é um repositório aberto, gratuito para depósito. A gente tem o Dataverse, né, de Harvard também, que tem mais de 101 mil datasets de diversas áreas do conhecimento, e é inclusive hoje um dos softwares, né, o Dataverse, um dos softwares mais utilizados para gestão de dados científicos, tá? É, falando um pouquinho aqui da casa, como não podia ser diferente, né? Então a gente apresenta aqui a base de dados científicos da UFPR, que foi lançada em 2017, teve a participação de bibliotecários do Sistema de Bibliotecas da UFPR, participação dos professores do C3SL, que é o Laboratório de Computação Científica e Software Livre do Departamento de Informática, aqui da Universidade também, inclusive a professora Paula, a doutora Janete, a Fabiane Fir, né, e outros colegas do Sistema de Bibliotecas participaram, né, das discussões para elaboração, né, estruturação dessa base de dados científicas, né, desse repositório, e o lançamento dela no final de dezembro de 2017, né? Essa base de dados científico está, então, operacional desde dezembro de 2017 e ela foi criada justamente já pensando nesse movimento de discussão de ciência aberta do Brasil e também porque a UFPR sempre acompanhou, né, bem de perto esses movimentos de abertura da informação científica, então já pensando em prover um ambiente aberto, gratuito, para a sua comunidade poder fazer a disponibilização dos seus dados de pesquisa. Não somente o pesquisador individual, um mestrando, um doutorando, um professor, mas também grupos, provendo um espaço, né, para grupos de pesquisa e também provendo espaço para as revistas institucionais, que a gente tem a Biblioteca Digital de Periódicos da UFPR, com seus mais de 63 ou 70, não recordo agora corretamente o número, né, de periódicos, de forma que seja um ambiente também em auxílio às revistas científicas para que elas possam solicitar aos seus autores, então, a submissão desses dados também, tá? A gente tem também o CEDAP, né, que é o repositório de dados científicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e temos do Instituto Federal Goiano também, que são repositórios multidisciplinares, tá? Outros exemplos aqui, a gente tem o DataShare também, da Universidade de Edimburgo, né? Que é um dos repositórios também mais conhecidos e tem muito conteúdo, muito dado sobre humanidades digitais, artes, história. A gente tem também, vamos dizer assim, um dos pioneiros também, né, que é o Deep Blue Data, que é da Michigan University, né, que é o repositório de dados. Então, eu me lembro de ter assistido uma palestra com eles em 2011, na Federal do Rio Grande do Sul, né, com a chefe do sistema de bibliotecas, e naquele momento essa foi uma novidade, assim, para mim, porque a gente estava acostumado a trabalhar com os repositórios digitais de publicações, teses, dissertações, livros e outros tipos de coleções, e foi lá que realmente eu ouvi pela primeira vez essa parte de gestão de dados científicos e realmente fiquei interessada e, né, e que bom que hoje a gente, né, através de um trabalho coletivo, conseguiu contribuir com isso um pouco da universidade. Esse repositório foi uma inspiração. Da mesma forma, o Purdue, da University, também tem o seu repositório de dados. E agora, aqui no Brasil, a gente teve lançamento, mês passado, do LaxData. O LaxData é um repositório de dados criado pela CNPq, em parceria com a RNP e o pessoal do IBICT, cujo objetivo é reunir os dados científicos das publicações de bolsistas financiados pelo CNPq.
Então, a intenção dele é que, na verdade, os pesquisadores depositem seus dados dentro dos repositórios institucionais das suas universidades e, através de um processo de interoperabilidade, esses dados sejam coletados através do OASIS-BR, né, mantido pelo IBICT, para o Lotus Data, de forma a não duplicar esforços, ou seja, de maneira que o pesquisador não precise, né, o bolsista, é, incluir seus dados científicos dentro do repositório institucional e depois fazer nova submissão dos mesmos dados no Lattes Data, né? Então, é uma iniciativa pioneira, também muito interessante, e a gente está aí esperando e aguardando mais o desenvolvimento desse Lattes Data. Só um comentário que é interessante de fazer, porque assim, os repositórios multidisciplinares, eles têm características um pouco diferentes, né? Justamente por abrigar dados científicos de diversas áreas do conhecimento, a linguagem dele e a descrição dele pode não seguir padrões tão específicos de metadados por área do conhecimento, como, por exemplo, para a área de genoma, para a área de biologia. Eles têm uma tendência a ter um conjunto de metadados mais gerais para poder representar de uma forma um pouco mais igualitária e também mais simplificada para os pesquisadores fazendo o depósito de seus dados. Então, assim, o tratamento de dados, né, dentro dos repositórios multidisciplinares, ele ainda representa um grande desafio para quem está aí estudando dados científicos de pesquisa, tá? A gente tem também outra categoria, que são os metabuscadores. Então, aqui como exemplo, a gente apresenta o DataSite, perdão, que ele é um metabuscador, confere uma atribuição de DOI para os dados submetidos, né? E ele também contempla esquemas de metadados. Então, ele tem uma interface de pesquisa que é possível, né, colocar ali sua estratégia de busca ou o termo de pesquisa e estar fazendo a recuperação desses dados em diversos repositórios que fazem parte da rede DataSite, tá? A gente tem o Software Foundation, Open Science Foundation, perdão, né? Que é um metabuscador de dados, workflow, integração com outras plataformas também, e que também faz o armazenamento com Dropbox, Google Drive, entre outros, tá? A gente tem aqui no Brasil o mais famoso também, Brasil e América Latina, que é o metabuscador da FAPESP, que é o metabuscador que congrega diversas universidades do estado de São Paulo. A gente vai fazer demonstração um pouquinho mais na prática ali, né? Então, assim, cada universidade decidiu estruturar com software, com uma política, os seus diversos repositórios de dados. Então, esse buscador, em reunião com essas universidades, foram definidos requisitos, metadados, padrões mínimos que pelo menos todos esses repositórios deveriam ter, de forma para o metabuscador poder funcionar em todos esses repositórios, tá? Eu destaco ali também, está um pouco atrás ali da minha foto, mas é o History Data. O History Data, ele é um diretório de repositórios de dados científicos. Então, ele é muito interessante porque, como ele também é bem popular, existe a possibilidade de você fazer a pesquisa por repositório de dados por país, por assunto, por área do conhecimento, por padrão de metadado utilizado, por tipo de dado depositado, por tipo de licença, por tipo de identificador persistente que é utilizado pelo repositório. Então, assim, ele é uma fonte muito interessante e inesgotável de pesquisa, tá? Coloquei ele também, o OASIS-BR, do lado, porque o OASIS também ele atua, né, como esse grande congregador, né, de conteúdo científico. Então, aí ele tem, além das publicações, tem apresentações, também congrega dados científicos, tá? Então, é outra fonte de dados. Com relação aos repositórios disciplinares, então, eu destaquei o PPBio, né, que contempla a área de biodiversidade amazônica. Ele é um repositório muito bem estruturado, muito bem descrito os seus dados. Todos os pesquisadores que têm bolsa, que trabalham com o ICMBio, devem fazer o depósito dos seus dados nesse repositório. Então, ele é um grande repositório da biodiversidade amazônica, um repositório bem estruturado, com bastante qualidade também para a área de biodiversidade, né, ecologia, meio ambiente também. A gente tem o repositório da PUC-Rio, né, Open Research Data da PUC-Rio, que contempla as áreas de engenharia,
Tem o GeoBank, também já famoso, um pouco mais antigo, né? Que é da base de dados de sequenciamento genético, um repositório internacional, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. E a gente tem também esse repositório que foi criado pela FAPESP, que é o repositório COVID-19 Data Sharing, né? Que ele foi criado, né, no momento durante a pandemia, especificamente para o compartilhamento de dados sobre a Covid-19. Então, uma iniciativa muito interessante, novamente, que pôde acelerar essa disponibilização de dados, né, no momento que se estavam procurando vacinas e demais tratamentos. Então, uma outra iniciativa bem interessante, assim, que surgiu durante esse período com relação ao repositório de dados em área de saúde. A gente tem outros exemplos também da NASA Space Science Data, né, Archive, que contempla dados da área de astrofísica. Tem o International Ocean Discovery Program também, que trata das questões de geologia marinha e oceanografia. Quando a gente está procurando assim, repositórios de dados, geralmente a gente encontra muitos repositórios na área de física, na área de astronomia, astrofísica, né? Por quê? Porque eles são áreas do conhecimento acostumadas a trabalhar com grandes volumes de dados, né? Se a gente for pensar na quantidade de instrumentos que a gente tem, de satélites, de observatórios, então são dados coletados, né, por segundo, então muito menos do que isso, né? Então a gente tem uma granularidade muito grande, um volume de dados muito grande. Então esses são repositórios que eles já existem há um certo tempo, né? Já são bem famosos e são áreas do conhecimento já acostumadas a trabalhar com grandes volumes de dados. A gente tem o ICPSR, né, dos Estados Unidos, de pesquisa na área social, né, de ciências sociais, que é um outro repositório também bem famoso, que contempla dados bem estruturados, dados brutos, né, na verdade. E a gente tem também aqui no Brasil, né, na USP, o Consórcio de Informações Sociais. Ele é um banco de pesquisas e dados em ciências sociais, porque ele tem uma característica muito interessante de apresentar as publicações, os dados, trabalhos relacionados, os projetos que estão desenvolvidos, então também é outra fonte de dados em áreas de ciências sociais. Ainda então, como exemplos de repositórios disciplinares, nós temos aqui o INMET, que apresenta então os dados meteorológicos e agrometeorologia. A gente tem o Species Link, que ele traz dados de coleções biológicas e de botânica, então ele é muito interessante porque ele também tem figuras, assim, sabe, das espécies, né, e toda a sua parte de descrição, taxonomia. E a gente tem também o popular, nosso famoso IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com a apresentação de dados estatísticos e geossociais também. Nossa fonte bem relevante de pesquisa quando a gente quer conhecer as dimensões desse nosso país. Mas então, assim, né, a gente apresentou aqui alguns exemplos de repositórios disciplinares, genéricos, multidisciplinares, mas assim, o que eu devo saber para poder utilizar um repositório de dados? Ou seja, quais são os critérios de qualidade apresentados para fontes de dados? Bom, o primeiro deles, o que a gente tem que verificar no repositório? Se está clara a entidade, quem é a entidade responsável pelo repositório. Então, assim, por exemplo, você vai ter o nome da entidade de escrito, você vai ter o nome do setor responsável por esse repositório. Você vai verificar se existem diretrizes para submissão e armazenamento de dados, porque essas diretrizes são lá que estão descritas quais tipos de dados podem entrar, como que esses dados têm que estar apresentados, qual é o volume de dados aceito pelo repositório, ou seja, o que é possível e o que não é possível de ser depositado, né? Bem como as regras para embargo, a depender do tipo de caso, questões também de anonimização dos dados para dados sensíveis e também considerações de disponibilização de dados a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é muito importante. Então, assim, um repositório de qualidade, ele vai ter todas essas informações descritas numa política, numa diretriz. Então, é importante sempre, no momento que a gente está fazendo análise, ou está procurando um repositório para poder submeter os dados, verificar essas diretrizes ou políticas de submissão. Outra coisa também é verificar se os dados possuem identificadores persistentes.
identificador persistente como Renda ou como DOI ou outros, né? Por que isso? Porque a atribuição de um identificador persistente, ele vai garantir, de uma certa forma, que esse recurso não se perca, que esses dados não sejam perdidos, ainda que seja possível acessar de maneira aberta os metadados desse dado. Então, isso é também um certo critério de qualidade, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, né? E buscar fazer submissão em repositórios que façam atribuição de identificadores persistentes para os dados. Verificarmos também se os conjuntos de dados são documentados com termos de uso, reuso, compartilhamento, como livro de códigos. Então, assim, quando a gente fala em conjuntos de dados científicos, a gente está falando do dado, ou seja, aquilo que foi coletado pelos pesquisadores, né, no momento, na fase da sua coleta de dados, mas a gente está falando também de contexto, porque dado sem contexto não faz sentido. E, geralmente, a gente, quando vai submeter um conjunto de dados, a gente tem que ter ali uma documentação mínima dizendo o contexto daquele dado. Se, de repente, eu tenho ali uma grande planilha, eu tenho que dizer o que representa tal coluna, o que representa tal linha, de uma maneira que a pessoa que está olhando o meu dado e pensando em reutilizá-lo possa compreender o que são aquelas informações que estão ali. Sem contexto não é nada. Então, por isso a importância de ter a documentação. Da mesma forma também é importante ter um termo que defina o tipo de uso que o autor está recomendando para o dado, né? Se ele permite o reuso e o compartilhamento desse dado também. Então, isso é muito interessante porque esse termo de uso, ele vai dizer, o autor, né, que disponibilizou esses dados, ele vai estar falando para a gente, olha, eu recomendo para isso, não recomendo para aquilo. Então, isso é ótimo, porque não faz ninguém perder tempo, né, tentando utilizar um dado para responder uma questão de pesquisa que não se enquadra, tá? Verificar se os dados possuem licenciamento que permita o reuso. Muitos repositórios de dados utilizam do tipo de licença Creative Commons, e como ela tem 6 tipos de flexões, às vezes por desconhecimento, por falta de capacitação, os autores acabam escolhendo um tipo mais restritivo da licença, né? Atribuição não derivativa, não comercial, enfim. E daí isso impossibilita que outras pessoas reutilizem esses dados. Então, a gente tem que verificar, primeiro, se esses dados possuem licenciamento e se esse licenciamento permite o reuso, modificação, alteração e inclusão desses dados, tá? Um outro critério de qualidade, que parece besteira, mas não é, né? É verificar se há um e-mail e dados de suporte para o repositório. Porque caso exista algum tipo de dúvida ou seja necessário fazer uma edição, um versionamento, um acréscimo, é essa equipe, né, através desse contato, que você vai ter contato com a equipe de suporte para poder auxiliá-lo em suas demandas, né, de gestão de dados e de projetos dentro do repositório, tá? E outra coisa também, é sempre no momento da pesquisa de repositórios, verificar se esse repositório está indexado em algum diretório. Por que isso? Porque esses diretórios de dados, como por exemplo o DataSite, o History Data, eles têm lá nas suas descrições se esse repositório apresenta uma política, qual que é a instituição mantenedora, quais são os tipos de dados, desde quando esse repositório está lançado no ar, quem são as pessoas responsáveis, né, pelo contato, pelo suporte desses repositórios. Então, assim, se vocês estiverem na dúvida de qual repositório utilizar, eu recomendo que vocês verifiquem esses critérios de qualidade. Esses critérios, eles não são exaustivos, são critérios básicos, tá? Mas se vocês consultarem, por exemplo, o History Data, lá vocês vão ver, né, ele tem digite lá, né, ou selecione por área de conhecimento ou no país, ele vai abrir um mapa, se clicar lá no Brasil, ele vai aparecer a quantidade de repositórios de dados brasileiros que foram cadastrados lá, né? Pode haver outros tipos de repositórios que ainda não foram incluídos no repositório, mas lá vocês vão ter uma ficha de resumo e ele vai dizer, tem identificador persistente, tem licença para os dados, tem política de diretriz, de submissão, então é bem interessante, é uma ótima fonte de consulta, tá? Agora, a gente vai destacar aqui outros tipos de aspectos que a gente deve considerar quando a gente está analisando um repositório de dados para publicação, tá? Então, assim, observar o nível de descrição dos dados. Por que isso? Porque, por exemplo,
Se eu não tenho na descrição do meu dado informação sobre o método, né, sobre o fenômeno que está sendo analisado de forma bem clara, ou seja, o meu objeto, o que eu estou analisando, e também de que forma esse meu objeto foi analisado, ou seja, qual foi o método de coleta de dados, então fica difícil eu saber como que eu vou reutilizar esse dado, né? E fica difícil de eu acreditar se esse dado tem uma qualidade ou não. Então, observem bem o nível de descrição. Quanto mais descrito, quanto mais detalhado, tanto o escopo do dado quanto os próprios dados em si, mais qualidade provavelmente esse conjunto de dados vai ter, tá? Observem também nos repositórios se há um padrão específico de descrição conforme a área do conhecimento. Então, assim, para repositórios disciplinares, vai fazer uma grande diferença descrever ah, uma coleção de dados de meio ambiente com metadados mais genéricos e com metadados específicos. Então, eu vou ter ali questões de taxonomia, classe, enfim, todas essa família, reino, filo, tudo mais, né? Do que eu não ter essa informação numa descrição mais genérica, tá? Então, observe o licenciamento dos dados também, conforme já falei anteriormente, termos de uso, compartilhamento, documentação e também local de publicação e armazenamento, tá? Com relação à publicação e armazenamento, nós destacamos aqui algumas coisas interessantes também. Procure por repositórios de dados em sua instituição. Entre em contato com o setor de referência e informação das bibliotecas, que as bibliotecas estão prontas para auxiliá-los, né, na pesquisa de repositórios para sua área do conhecimento, ou então repositórios multidisciplinares, o que melhor se enquadrar dentro da sua pesquisa, né, do seu objetivo de publicação de dados. Procure por repositórios de dados abertos e observe as restrições quanto ao volume de dados que podem ser armazenados sem custos. Observe se o repositório onde submeterá seus dados possui atribuição de identificadores persistentes, o que a gente comentou ainda há pouco, né? Observe as diretrizes de submissão de dados. Antes de publicar seus dados, procure o auxílio de gestores de informação e bibliotecários para auxiliar com a formatação e elaboração dos conjuntos de dados. Então, assim, gente, procurem as bibliotecas, a gente está à disposição de vocês para poder auxiliá-los, né? Como preparar os seus dados, ou seja, como deixá-los, né, preparados para submissão em repositórios, tá? A gente está à disposição. E aí, só trazendo um pouquinho mais assim de consideração a respeito de metadados, não é nosso foco, mas aqui nós destacamos alguns metadados que são para a gente observar, né, no momento de submissão de dados. Se esses repositórios contêm os seguintes metadados ou campos, né? Título, identificador persistente, autores e instituições, data de publicação dos dados, as coberturas temporal, espacial, período histórico, se for o caso, licenciamento, publicação e dados, né, atrelados a esses recursos, tipo um linked data, né? Quais são os descritores, descrição do fenômeno da pesquisa, tipo de dados, origem, coletados onde, por quem, quando, informação bem importante também dos instrumentos de coleta de dado e calibração. Então, assim, a gente tem que saber qual que é o instrumento, qual que é a série, qual que foi a calibragem, porque se a calibragem está diferente, pode ser o mesmo experimento, utilizando o mesmo tipo de instrumento. Se a calibragem for diferente, a gente vai ter dados diferentes. Então, é super relevante que essa informação esteja bem descrita, tá? Qual que é o tipo de arquivo, qual foi o método de coleta de dados, o método de processamento e os padrões de calibração de instrumento de coleta e análise dos dados. E aí a gente parte para outra parte agora, ou seja, como que eu busco dados científicos, né? Então, assim, tal como na pesquisa bibliográfica, a gente vai definir os nossos termos de busca para pesquisa. A gente vai utilizar, né, os filtros das bases ou repositórios que contém recorte geográfico, temporal, por instituição, entre outros. A gente vai utilizar também, a gente pode utilizar, a depender do repositório, operadores booleanos, and, or not, para elaborar estratégias de busca para uma recuperação mais precisa. Não se esqueça de utilizar as aspas e os parênteses para especificar os termos e suas combinações. Nos diretórios de repositórios de dados, utilize também os filtros de metadados, geralmente estão do lado esquerdo ou direito, né, ali da página dos repositórios, o tipo de licenciamento de dados, entre outros. Aí agora, então eu vou demonstrar aqui para vocês
Como que a gente faz uma pesquisa, então, no metabuscador da FAPESP?